bem, gente. Vamos dar continuidade ao nosso assunto referente ao que nós chamamos de sistema colonial. Como nós vimos na aula anterior, a coroa portuguesa teve a preocupação de organizar e de estabelecer aqui uma colonização forte e organizada, criando assim as capitanias hereditárias. No entanto, devido à centralização do poder que estava em Portugal e que qualquer outro problema que deveria ser resolvido aqui na colônia tinha que ir a Portugal, para melhor descentralizar isso, a coroa portuguesa resolve criar aqui no Brasil o que nós chamamos de governo geral. Então, essa forma de organização da coroa portuguesa foi, de certa forma, de manter uma administração mais centralizada aqui e, consequentemente, uma administração mais próxima para poder fiscalizar e administrar melhor os colonos e a própria colônia do Brasil, tá certo? Com isso, em março de 1549, a coroa portuguesa manda o primeiro governador geral para o Brasil. Ele tinha a missão de desempenhar uma série de funções administrativas, como defesa, o próprio estímulo da produção agrícola da cana-de-açúcar, estabelecer um bom relacionamento com os indígenas e os próprios colonos aqui, e traz consigo a Companhia de Jesus, representada pelos padres jesuítas. E aí a primeira capital do Brasil passa a ser Salvador da Bahia de Todos os Santos, tá certo? E aí se estabelece o primeiro governo geral aqui no Brasil, que vai ser comandado por Tomé de Souza. Então, Tomé de Souza foi o primeiro governador geral aqui no Brasil, chegando em 1549 e se estabelecendo em Salvador, que ficou conhecido na capitania, de Salvador, a capitania da Bahia de Todos os Santos. Tá certo? Os padres jesuítas vêm com Tomé de Souza com o objetivo de catequizar e transmitir a cultura europeia para os nativos, para os índios. Seria uma forma assim de pacificar a relação entre os portugueses e os indígenas brasileiros. Então, a Companhia de Jesus, em 1553, vai se estabelecer na Bahia com esse objetivo de catequizar os índios, ensinando a doutrina católica aos índios e, por sua vez, desempenhando a função de transmitir a cultura europeia para os indígenas, como o modo de se vestir, ensinar a falar a língua portuguesa, tá certo? Ficar atento aos meios de interesses da coroa portuguesa. Então, o papel dos jesuítas, de certa forma, a princípio, foi esse aqui no Brasil, tá? E é importante também percebermos que a centralização dessa administração do governo geral aqui no Brasil não vai facilitar, de certa forma, o processo de comunicação. O objetivo, a princípio, seria centralizar, tá certo? E fazer com que a coisa acontecesse. O governo pudesse gerenciar, administrar a colônia do Brasil. Mas devido à sua grande extensão, tá certo? Isso vai ocorrer de forma extremamente precária. Então, o controle administrativo não vai atender os interesses da administração da coroa portuguesa. Então vai ficar algo extremamente difícil de se governar, devido à grande extensão territorial do Brasil. Porque qualquer problema que ocorresse, por exemplo, na capitania do Rio Grande do Norte, ou na capitania da Paraíba, ou na capitania
de Pernambuco tinha que ser resolvido na capitania de Salvador, que era a sede do governo geral. De certa forma, é importante percebermos que, com o fim das capitanias hereditárias, e até mesmo esse tipo de modelo de governo geral vai chegar a seu fim, porque as capitanias hereditárias só vão durar 16 anos, aí entra em colapso, deixa de existir aquela estrutura organizada de capitanias hereditárias. E esse modelo de governo geral, estabelecido aqui no Brasil, ele deixa de existir esse modelo com a chegada da família real ao Brasil em 1808, tá certo? Que inaugura-se aqui no Brasil um período conhecido como período joanino, que é o governo de Dom João, tá certo? Dentro desse contexto histórico, nós vamos ter do século XVI ao século XVII a grande produção de cana-de-açúcar, né? O açúcar foi a primeira grande riqueza produzida nas terras brasileiras. Então, o açúcar tornou-se a principal fonte de riqueza da colônia. E é importante aí percebermos que no sistema colonial, dentro dessa estrutura colonizadora mercantilista, foi adotado aqui o chamado sistema plantation. Toda vez que se referir a sistema plantation, vem logo na tua cabeça latifúndio, mão de obra escrava e monocultura. Latifúndio, grande extensão de terra. Então é importante percebermos que a produção de cana-de-açúcar no sistema colonial, ela foi desenvolvida em latifúndio e não em minifúndio. Tá certo? Uma questão dessa caindo no Enem, você já mata a charada de imediato, porque a cana-de-açúcar ela foi produzida em latifúndio, tá certo? Para isso vai necessitar de quê? De grande quantidade de mão de obra para trabalhar na lavoura canavieira. Então você vai ter a mão de obra escrava. Então vai ser trazido o negro da África, o africano, como escravo para trabalhar na lavoura canavieira. E por que o negro? Por dois fatores determinantes. O primeiro, a forma de comércio da escravização do negro trazia lucro, tá certo? Para os indivíduos que desenvolviam o comércio negreiro. A outra, o negro africano conhecia a técnica da agricultura. Ele manuseava a agricultura, tá certo? Então nós vamos ter a chamada mão de obra escrava. E a terceira vai ser o chamado, de certa forma, aí, a monocultura. Em si já está dizendo mono, que vai ser o cultivo de um único só produto, ou seja, a cana-de-açúcar. Então a coroa portuguesa determina que a base da economia colonial aqui no Brasil vai ser a produção de cana-de-açúcar. Então, dentro do século XVI ao século XVII, a colônia brasileira torna-se a maior produtora de cana-de-açúcar, tá certo? E na última aula a gente teve a oportunidade de ver, né, porque nós tivemos aí as duas capitanias que prosperaram. Quem trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui para o Brasil foi Martim Afonso de Souza, que foi o donatário da capitania de São Vicente, né? As duas capitanias que mais prosperaram foram São Vicente e Pernambuco. Em contrapartida, pela distância e também pelo próprio clima em si, a região de São Vicente não vai atender a grande demanda, e aí passa a região Nordeste, liderada por Pernambuco. Toda a região Nordeste passa a ser a maior produtora de cana-de-açúcar. E por quê? Né? Dois fatores passam a ser determinantes aí. O clima, esse nosso clima, que é favorável para o cultivo da cana-de-açúcar, e o solo, essa terra roxa chamada de massapê, tá certo? Então, é importante também percebermos que dentro desse círculo da produção ou da produtividade da cana-de-açúcar,
passa a surgir aí os chamados senhores de engenhos, né? E quem são os senhores de engenhos? Os senhores de engenhos são os donos das grandes propriedades de terras, os grandes latifundiários, tá certo? Que trazem consigo as características, né, de uma cultura europeia dominante e que passam a aprimorar e desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar. Então, outro fator de destaque aí foi a larga utilização de mão de obra escrava para a produção de cana-de-açúcar. E isso vai caracterizar, de certa forma, também a sociedade colonial. Que é importante aí percebermos que esta sociedade colonial ela tem 3 níveis, né? E quando se referir aí à sociedade colonial, vem logo na tua cabeça essa pirâmide social. Você vai ter aí no topo da pirâmide a chamada aristocracia. E quem é essa aristocracia? São os senhores de engenhos, tá certo? A chamada população livre, a gente também pode classificar aí como também homens livres, que eram quem? Padres, feitores, advogados, comerciantes, portugueses que vieram tentar a sorte aqui no Brasil, e a base de sustentação bem larga, maior da pirâmide social, vai estar presente aí os escravos, que na sua grande maioria serão os negros e os indígenas. E depois a gente vai ver essa relação dos indígenas, né? Que de certa forma vai existir uma grande resistência da parte dos indígenas de não se tornarem escravos. Mas a princípio os indígenas também foram escravizados, tá certo? E aí você tem dentro dessa relação aí a chamada população mestiça, né? De cruzamento étnico que vai existir. Essa sociedade ela tem uma estrutura rural, tá certo? Que vai estar presente na estrutura do engenho e também de característica litorânea, porque todo o cultivo da cana-de-açúcar ela vai estar desenvolvida no litoral. Por isso que quando você faz uma viagem pela BR federal, tá certo? Cortando, por exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, você vai perceber de um lado e de outro, o cultivo da cana-de-açúcar. São quilômetros e mais quilômetros de produção de cana-de-açúcar. Isso é uma característica do período colonial, porque, como nós já sabemos, a cana-de-açúcar ela é desenvolvida em latifúndio, ou seja, grande extensão de terras. E é interessante também percebermos que nesta sociedade colonial, ela é uma sociedade conservadora, patriarcal, tá certo? E, de certa forma, não existia esta mobilidade social, mudança de uma classe para outra. Um pouco raro em relação a isso. A partir do século XVIII, a gente já vai perceber um pouco isso, devido à questão do ouro, a dinâmica também da sociedade, aliás, melhor dizer, das sociedades mineradoras, tá certo? Que vai dar uma certa dinâmica em relação a isso. O ouro vai dar uma certa oportunidade, tanto para homens livres, que não fazia parte da aristocracia, como também para negros, tá certo? Nesse outro gráfico aqui, a gente pode perceber bem essa estrutura, né? Como eu te falei no último gráfico. A aristocracia, que está presente aí pelo chamado senhor de engenho, que é a classe alta, classe dominante, rica, né? A parte intermediária, a classe intermediária aí, que está presente, chamado homens livres, tá? Que eu já falei para vocês quem são esses homens livres, são comerciantes, feitores, ferreiros, advogados, médicos, carpinteiro, enfim. E a base maior, que são os escravos, né? Que vai ser aí a grande maioria. Então é importante percebermos que durante todo o período colonial e até hoje, a maior parte da população brasileira é de negros, tá certo? E esse período da colonização da história brasileira, para nós, foi uma grande vergonha, de utilizarmos da mão de obra
escrava, do trabalho compulsório, do trabalho obrigatório de irmãos africanos para a sustentação da nossa riqueza colonial. Então isso é uma parte vergonhosa aí da nossa história. Então o Brasil tornou-se esse grande centro, né, de produção açucareira. No entanto, o nosso açúcar ele entra em crise a partir do século XVII, quando os holandeses são expulsos aqui do Brasil. A gente vai ter a oportunidade de ver isso em outra aula, tá certo? Os holandeses invadiram o Brasil 2 vezes. Uma em 1624 a 25, que foi a primeira capitania da Bahia. Invadiram, passaram um ano, foram expulsos. E em 1630 resolvem invadir a região Nordeste, começando por Pernambuco. E aí vão se estabelecer aqui na região Nordeste, dominando todas as capitanias, e vão ficar aqui por 24 anos. E em 1654, os holandeses são expulsos e eles já desenvolviam uma atividade canavieira na região das Antilhas, que é ali a América Central, onde passaram a produzir um açúcar extremamente competitivo em relação ao nosso açúcar, atingindo assim diretamente o comércio exterior português. Isso produziu uma crise no ciclo do nosso açúcar, né? E vai levar com que o ciclo do nosso açúcar ele entre em crise. A gente não consegue competir com esse açúcar holandês. E aí, a partir do século XVII, através do movimento do bandeirantismo, que eu já falei para vocês na introdução da aula anterior, a gente viu que, por meio do movimento do bandeirantismo, se descobre ouro no interior do Brasil. E aí o Brasil deixa o círculo da cana-de-açúcar e entramos em outro ciclo econômico chamado de mineração. Tá certo? Então isso aí foi a nossa aula de hoje. Espero que não tenham dúvidas, e tendo aí as dúvidas, a gente vai tirar na nossa aula de chamada de vídeo. Tá certo? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.